E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje nós vamos corrigir as atividades de Química do plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos corrigir as atividades da semana 4 e do volume 2 desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Antes de prosseguir a correção, peço que se inscrevam no canal, que dê um like nesse vídeo e que compartilhe com os amigos. Obrigada, pessoal! Então, bora para a correção! Atividade 1. Esqualeno encontrado em grande quantidade no óleo de fígado de bacalhau, com possível efeito anticarcinogênico, é um hidrocarboneto que contém 6 ligações duplas entre átomos de carbono. Como em sua molécula existem 30 carbonos, sua fórmula mínima é. Então, temos algumas informações importantes. Quais são elas? Primeira delas é o hidrocarboneto, ou seja, apenas carbonos e hidrogênios. São 6 ligações duplas, ou seja, 6 insaturações entre os átomos de carbono. E também nos diz que existem 30 átomos de carbono nessa molécula e nos pede a fórmula mínima do esqualeno. Para quem não sabe, fórmula mínima, ou pode ser chamada também de fórmula empírica, é a menor quantidade de átomos possível que constitui a molécula. Então, a gente tem que pensar na simplificação. Depois que a gente fizer toda a fórmula estrutural, a forma total dessa estrutura, na hora da gente encontrar essa fórmula mínima, vai ser mais fácil de visualizar. Então, vamos iniciar. Nos deu as opções de A a D, e aí nós temos que calcular a fórmula mínima dessa estrutura. Primeiro, vamos calcular a fórmula geral. Depois, a gente obtém a fórmula mínima. Primeira coisa, no hidrocarboneto, sendo um alcano, o que a gente lembra daquela fórmula geral para achar a estrutura e a quantidade, né, de carbonos e de hidrogênios? Como que a gente faz? Lembra daquela fórmula? CnH2n mais 2. Então, são os alcanos. O que eu tenho para falar com vocês? A cada ligação dupla na estrutura, perde-se 2 átomos de hidrogênio. Por exemplo, nesse caso aqui, é o alceno, C6H12. O que a gente pode observar? A cada dupla, 2 átomos de hidrogênio são perdidos, para o carbono continuar fazendo 4 ligações. Então, os carbonos envolvidos nas duplas, cada um deles perde um hidrogênio. Então, sempre a dupla são 2 carbonos. Se cada um perder um hidrogênio para formar a ligação dupla, logo serão 2 hidrogênios perdidos a cada dupla formada. Então, vamos lá. O que a gente observa aqui? Do alcano para um alceno com apenas uma ligação dupla, né? Um alceno simples, a gente pode ver que houve a perda de 2 hidrogênios. E assim por diante. Então, o que vocês têm que entender disso aí? Que a cada dupla formada, 2 hidrogênios são perdidos. Então, se a gente formar mais uma dupla, presta atenção, olha. Sem nenhuma dupla, era C6H14. Com uma dupla, perdeu um hidrogênio. C6H12. Mais uma dupla, C6H10. E assim por diante. Então, mais uma vez, perde 2 hidrogênios. Mais um exemplo. 3 duplas fica C6H8, que também há uma perda de 2 hidrogênios. E assim por diante. Então, o que a gente quer concluir? O que a gente pode concluir disso aí? Se nesse esqualeno são 30 átomos de carbono no total e 6 duplas, quantos hidrogênios serão perdidos para a formação dessas 6 ligações duplas? 12 hidrogênios. Então, guarda essa informação aí que vai ser muito importante. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Sabemos que tem 30 carbonos. Como que a gente sabe? O exercício nos trouxe essa informação.
Como que a gente inicia? A gente pensa no alcano correspondente. Qual alcano correspondente que seria esse relativo a 30 átomos de carbono? A gente sabe que a fórmula é do alcano normal, né, gente? CnH2n mais 2. Seria, então, C30, porque o N aqui são 30, que são 30 átomos de carbono. 2 vezes 30, 60, mais 2, 62. Então, o alcano correspondente seria C30H62. Porém, como a gente já concluiu, vão ser perdidos 12 hidrogênios para a formação das 6 ligações duplas. Então, nesse caso, seria C30H62 menos 12 hidrogênios, que daria quanto? C30H50. Então, essa é a fórmula geral desse esqualeno aí. É a fórmula molecular dessa estrutura. Só que nos pediu a fórmula mínima, ou seja, é como se fosse uma simplificação matemática mesmo. A gente tem que obter o número inteiro menor, então a gente tem que buscar um divisor comum, tanto para o 30 quanto para o 50. E aí ficou fácil, que a gente divide isso por quanto para obter a fórmula mínima? Divide por 10. Então, a fórmula mínima seria C3H5. Logo, a nossa resposta será a letra D. Atividade 2. O isopreno é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para a síntese de elastômeros por meio de reações de polimerização. Dada a estrutura do isopreno, qual sua nomenclatura e o PAC? E aí foi dadas as opções de A a E. Sendo assim, a gente agora vai obter essa nomenclatura e o PAC. Para quem não lembra, tem aulas aí no canal sobre nomenclatura de alquenos e nesse caso aí é um alcadieno. Com isso, vocês podem rever as aulas se tiver alguma dúvida nessa nomenclatura aqui. Primeira coisa que a gente tem que achar nessa estrutura é a cadeia principal, que seria a cadeia com o maior número de carbonos possível. Logo, esse CH3 será a ramificação dessa estrutura. Nesse caso, a gente também tem que numerar. A gente pode começar a numerar da direita para a esquerda, que seria 1, 2, 3, 4. E aí, qual seria a nomenclatura? O que a gente tem que observar? A nossa cadeia principal tem 4 carbonos e no carbono 3 tem-se a ramificação CH3, ramificação de apenas um carbono. Então, met. E como é uma ramificação, il, seria o metil. Então, teria no carbono 3 a ramificação metil, por isso a gente coloca 3-metil. A cadeia principal contém 4 carbonos, por isso but. E aí é um dieno. Por quê? Porque tem 2 ligações duplas na cadeia principal. Tanto que estão no carbono 1, 2 e no carbono 3, 4. Sendo assim, a gente coloca os carbonos de menor numeração que contém a dupla. Então, seria o carbono 1 e o carbono 3. 3 dieno. Esse di indicando que são 2 duplas e o eno, terminação de um hidrocarboneto que contém duplas. Então, a nomenclatura seria 3-metil-buta 1,3-dieno. Isso, galera, vale lembrar que a gente começou a numerar da direita para a esquerda. E se a gente numerar da esquerda para a direita? Seria 1, 2, 3, 4. Mesmo raciocínio. No carbono 2, temos a ramificação metil. E aí, seria também 4 carbonos e seria também 4 carbonos e as duplas estão localizadas entre o carbono 1, 2 e entre o carbono 3, 4. Colocamos também a menor numeração, seria 1 e 3. Então, seria 2-metil-buta 1,3-dieno. E aí, qual das duas nomenclaturas estaria correta? O que a gente tem que pensar? A cadeia principal contém as ligações duplas, a gente conseguiu a maior cadeia, mas nesse caso, se a gente comparar as duas nomenclaturas, na nomenclatura de cima, a ramificação tem a menor numeração, 2-metil.
e na de baixo, 3-metil. Nesse caso, a nomenclatura em que a ramificação tem a maior numeração, 3-metilbutam-3-dieno, não seria a nomenclatura IUPAC. Então, a resposta correta seria 2-metil-buta-1,3-dieno. Letra B. Só mais uma observação. Tem-se a possibilidade de ter uma cadeia principal também com 4 carbonos, que seria uma cadeia principal diferente da estrutura superior. Porém, qual seria o problema da escolha dessa estrutura? Contém sim 4 carbonos, porém não tem a maior quantidade de duplas possível. Então, dessa forma, é por isso que essa outra cadeia principal não seria a cadeia ideal, e sim a que escolhemos na estrutura superior. Então, é isso, pessoal. Vamos à correção da atividade 3. Atividade 3. Marque a alternativa que apresenta o número correspondente a um alcadieno alternado. Primeira informação que a gente tem que saber. O que é um alcadieno alternado? Nesse caso, ele possui um dieno, ou seja, tem 2 ligações duplas, e ele possui as ligações alternadas ou conjugadas. O que isso quer dizer? Tem-se uma ligação dupla, em seguida uma ligação simples e, posteriormente, uma ligação dupla. Então, o conjugado é possuir entre as ligações duplas a ligação simples, ou seja, dupla, simples, dupla. Isso é um dieno conjugado ou um alcadieno alternado. É isso que a gente busca. Então, vamos à primeira opção aí. Hepta 1,2-dieno. Hept, a gente sabe que são 7 carbonos. E 1,2 nos mostra que a dupla ligação está no carbono 1 e está no carbono 2. Então, vamos desenhar aí para ficar fácil de vocês perceberem. Então, temos uma ligação dupla no carbono 1 e temos também outra ligação dupla no carbono 2. Então, a gente tem que perceber que essa primeira dupla está entre o carbono 1 e 2, por isso foi citado o 1, e a segunda dupla está entre o carbono 2 e 3, por isso foi citado aqui o carbono 2. Então, essa seria a estrutura e a gente percebe que não está alternado, por quê? As duplas são vizinhas. Então, não é isso que a gente busca. A gente busca uma ligação simples entre as duplas. Então, nesse caso, não é a opção 1 que a gente busca. Vamos a 2. Hepta 2,3-dieno. Mesma coisa, são 7 carbonos, por isso hept, e 2,3-dieno. Então, é a localização da dupla. Nesse caso, a gente faz o desenho e percebe o seguinte, que a dupla está no carbono 2, como a gente pode observar aqui, nessa estrutura numerada, e também no carbono 3. Então, está entre carbono 2 e 3 e carbono 3 e 4. Nesse caso, a gente observa também que não é um alcadieno alternado, porque as duplas são vizinhas. Uma forma da gente observar isso também, gente, é ter a numeração seguida. Sempre que a numeração for seguida, ou seja, 1, 2, 2, 3, 3, 4, isso já indica que não é alternado, que são duplas vizinhas. E esse tipo de dieno também tem uma classificação. São chamados dienos acumulados. O que são os dienos acumulados? O que são os dienos acumulados? São os dienos que as ligações duplas ocorrem em carbonos vizinhos. Então, não é o que a gente busca, mas está aí uma informação nova, que são dienos acumulados. Então, vamos analisar o 3 aí, Hepta 1,4-dieno. A gente já percebe que não são acumulados, porque não são numerações seguidas. E aí, vamos pensar o que pode ser, então. Vamos desenhar. Lembrando que a dupla vai estar no carbono 1 e 2, certo? Entre o carbono 1, 2 e entre o carbono 4, 5. Então, vamos ao desenho. Entre o carbono 1 e 2, 3, 4. Entre o 4 e o 5. Então,
Nessa estrutura numerada, fica mais fácil da gente visualizar, ó, entre o carbono 1 e 2 e entre o carbono 4 e 5. Não é alternado, porque entre as duplas, a gente tem duas ligações simples. A gente quer apenas uma ligação simples entre essas duplas. Não é alternado. Mas também não é acumulado, porque as duplas não são vizinhas. E aí? Que tipo de classificação que esse dieno tem? Esse dieno tem a classificação de dieno isolado. O que são os dienos isolados? É que as duplas ligações pertencem a carbonos diferentes e esses carbonos são separados por, no mínimo, duas ligações simples, ou seja, por um carbono saturado. Nesse caso aqui, qual que é o carbono saturado? Que é o carbono que não faz ligação dupla, ou seja, não tem saturação. É o carbono 3. Então, é um dieno isolado. Não é a opção que a gente busca também. Vamos analisar, então, a 4. Hepta 1,3-dieno. Então, vamos desenhar. No carbono 1 tem a dupla, então essa dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. E também tem outra dupla entre o carbono 3 e o carbono 4. E aí, quando a gente faz essa estrutura, o que a gente observa? Que tem-se a dupla ligação, em seguida uma ligação simples, posteriormente uma dupla. Olha que interessante. O que a gente observa aí? Que é, sim, um dieno conjugado ou alternado. E como que a gente observa isso? Que temos entre os carbonos da dupla um carbono que faça ligação simples. Então, ó, entre o carbono 1 e 2, que fazem dupla, o carbono 2 com o carbono 3 faz uma ligação simples. Depois, né, o carbono 3 faz dupla com a 4. Mas é alternado por quê? Entre as duplas, tem-se uma ligação simples sendo realizada, nesse caso, entre o carbono 2 e 3. Então, é sim um dieno alternado. Então, vamos à opção 5. As duplas estão entre o carbono 1 e 2 e entre o carbono 5 e 6. Então, vamos analisar aí, vamos fazer o desenho. Então, quando a gente observa, entre o carbono 1 e 2 tem-se a dupla ligação, por isso aqui está citado o carbono 1, e entre o carbono 5 e 6 também tem-se uma ligação dupla, por isso está citado aqui na nomenclatura o carbono 5. Então, quando a gente desenha nessa estrutura, fica mais fácil a gente visualizar que essas ligações duplas estão distantes uma da outra. O que a gente observa? Que não pode ser um dieno acumulado, porque elas não são vizinhos, e também não é um dieno alternado, porque tem mais carbonos fazendo ligações simples entre as duplas. Nesse caso, então, é um dieno isolado e não é o que a gente busca. Logo, a única opção que possui um alcadieno alternado é a letra D, que é a estrutura 4, hepta 1,3-dieno. Atividade 4. O hidrocarboneto de fórmula CH2 dupla CH, CH dupla CH2 pertence à série, então a gente pode desenhar essa estrutura. O que a gente percebe? Que tem-se a cadeia principal e que nessa cadeia tem duas ligações duplas. Então, a gente já começa a ter noção do que é aí, né, gente? De acordo com a resolução dessas atividades 1, 2 e 3, a gente já tem a resposta. Mas vamos analisar aí. Tem-se duas ligações duplas, ó, como a gente pode ver destacado aqui nessa figura. E aí, a gente encontra a cadeia principal. Essa cadeia principal contém quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. A gente pode observar que numerando tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, vai dar a mesma numeração e os mesmos carbonos terão as ligações duplas. Então, como que a gente pode observar? Que são 4 carbonos, por isso, but. E é um alcadieno, né? Por isso que é um butadieno. E entre os carbonos 1 e 2 tem-se a insaturação, como também entre os carbonos 3 e 4 tem-se a insaturação. Por isso são citados apenas o carbono 1 e o carbono 3, e também coloca-se o prefixo di,
para mostrar que são duas insaturações. E a terminação eno, a gente sabe que é indicativo de ligação dupla e de hidrocarboneto. Então, nesse caso, a atividade, a gente já consegue obter a resposta correta facinho, que é a letra D, é um alcadieno. Atividade 5. Agora, baseado nos conceitos abordados no plano de estudo tutorado, que envolveu o reconhecimento de funções orgânicas e a nomenclatura dos hidrocarbonetos, responda ao desafio mencionado abaixo. Justifique sua resposta com base nos conteúdos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas. Então, o desafio é o seguinte: a partir dos estudos sobre cadeias carbônicas, indique a diferença entre moléculas de sabões e detergentes. Cite quais são as matérias-primas para a fabricação de cada um dos produtos, identificando o efeito do sabão e do detergente contra o coronavírus. Nesse caso, o que a gente sabe sobre os sabões e sobre os detergentes? Os sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa. A gente ainda vai aprender o que é um ácido carboxílico. E os detergentes sintéticos, em sua grande maioria, são sais de ácidos sulfônicos de cadeia longa. E atualmente existem muitos outros tipos de detergente com estruturas diferentes, mas que invariavelmente possuem uma cadeia longa, apolar, e a extremidade polar. Traduzindo isso para estrutura química, gente, químico gosta de ver estrutura química. Então, vamos transformar essas informações em estruturas. Primeira coisa, essa função C-OH é um ácido carboxílico. Vocês vão aprender isso quando estiverem estudando funções orgânicas oxigenadas. Então, não se preocupem, que vai ter uma explicação clara. E o sal desse ácido carboxílico é o sabão. Então, tem-se a cadeia longa, que está destacada em azul, e aqui o sal do ácido carboxílico, que é a parte polar, é a extremidade polar. Quanto aos detergentes, o que a gente pode ver? Que são sais de ácidos sulfônicos. Esse grupo SO3H, que identifica que é um ácido sulfônico. E o sal desse ácido sulfônico é a característica de um detergente, que também é a extremidade polar da estrutura, enquanto tem a cadeia apolar longa aqui para mostrar. Tem-se também detergentes com grupos aminos, que são aminas. Então, nesse caso, também tem o grupo amina, e o sal dessa amina é a característica de um detergente, e também tem a cadeia longa apolar. Nesse caso, por que tem essa cadeia longa apolar e tem essa extremidade polar? Isso é muito importante e é a partir disso que a gente vai entender lá o efeito do sabão e do detergente para a nossa proteção quanto ao coronavírus e higienização das mãos e de superfícies. Então, vamos lá, ó. A cadeia apolar, ou seja, essa cadeia em azul, que é a cadeia longa, ela é capaz de interagir com a gordura, enquanto que a extremidade polar, ela é capaz de interagir com a água. Então, já presta atenção que essa informação será muito importante para o nosso entendimento. Outra coisa, os sabões são sais obtidos juntamente com o glicerol, e aí aquece-se um óleo ou uma gordura na presença de uma base. Então vamos lá. A hidrólise básica do triacilglicerol, que é componente de óleos e gorduras, é também conhecida por reação de saponificação. Mais para frente a gente também vai aprender sobre as reações de saponificação. Mas o que é isso basicamente? A reação entre um óleo ou uma gordura com uma base forma o sabão e a glicerina. Então, quem tiver mais dúvidas e quiser já dar uma lidinha sobre esse assunto, eu deixo aqui uma referência da SBQ, né, que é da Sociedade Brasileira de Química, que vocês podem dar uma lida sobre a formação do sabão. Já os detergentes, eles podem ser produzidos a partir de alcanos de cadeia longa, após reações de sulfonação ou de neutralização, e também de alcenos e álcoois de cadeia longa,
via a formação de haletos. Esse tipo de reação também aprenderemos posteriormente. Vale ressaltar, gente, que antigamente a base para a fabricação de detergentes era o propeno. E esse propeno é um gás incolor e ele é obtido principalmente a partir do cracking da nafta, que é um produto da destilação do petróleo. Então, o propeno é uma parte fracionada do petróleo. E a utilização desse propeno na fabricação dos detergentes originava tensoativos de cadeias ramificadas, então era difícil a degradação pelas bactérias desses tensoativos. Por isso gerava uma maior contaminação. E hoje em dia não é mais utilizado. Agora a gente tem que entender a utilização de sabões e detergentes para a nossa proteção quanto ao vírus, né, do coronavírus. Então vamos pensar. O vírus, ele é envolto por uma cadeia lipídica, ou seja, uma gordura. E essa gordura é o que protege o seu material genético. E as proteínas ajudam a infectar as células humanas, que é essa parte destacada em vermelho. Então essa é a composição do vírus. Nesse caso, as moléculas de sabão têm a parte hidrofílica, que é a parte polar, que a gente já viu, que é a extremidade polar. E essa extremidade interage com a água, ao passo que a cauda hidrofóbica interage com os óleos e gorduras. Por isso que quando a gente vai lavar uma panela ou algum utensílio doméstico com gordura, a gente utiliza o detergente ou sabão e água. Por quê? A parte hidrofílica vai interagir com a água e a parte hidrofóbica interagir com a gordura. E é o mesmo caso que a gente utiliza para nos proteger dos vírus, porque os vírus também têm a parte lipídica. Então, como que isso acontece? A cauda das moléculas de sabão se conecta com a membrana lipídica dos vírus e se rompe. Então, a parte apolar, que é a parte hidrofóbica, interage com a membrana lipídica dos vírus. E aí, essa membrana se rompe. E aí, as proteínas e os outros fragmentos dos vírus, eles são arrastados pela água. Então, é assim que acontece a destruição, vamos pensar assim, a morte, né, dos vírus a partir da utilização de água e sabão. Então, gente, fica a dica: se protejam e utilizem principalmente água e sabão. Só utilizem o álcool em gel quando não tiver acesso à água e sabão no momento. Então é isso aí, galerinha. Espero que estejam todos bem e todos se cuidando e protegidos. Então é isso, pessoal. Finalizamos a correção da semana 4. E com isso também finalizamos a correção do volume 2 do plano de estudo tutorado. Aguardo todos vocês para as correções semanais do volume 3. Enquanto isso, deem um like nesse vídeo, compartilhe o canal, se inscreva no canal. E se cuidem, pessoal. Cuidem também de quem vocês amam. Um abraço a todos e vamos que vamos, sem desanimar. Até a próxima semana. Um abraço!